Lançado em outubro de 2001, o joguinho se consagrou como um marco definitivo na indústria dos jogos eletrônicos, videojogos, o que poderia parecer mais um título de ação e crimes na época, na verdade representava uma revolução em termos de design, jogabilidade e capacidade de imersão nos mundos virtuais. E eu continuo fazendo suspense com algo que está escrito no título. GTA 3 chegou em um momento crucial, onde o PlayStation 2 começava sua jornada dominante com gráficos 3D cada vez. GTA 3 chegou. Nossa, porque eu fico puxando esse S, mano. GTA 3 chegou. GTA 3 chegou em um momento crucial, onde o PlayStation 2 começava sua jornada dominante com gráficos em 3D cada vez mais impressionantes, ao levar a série de culto para seus primeiros passos na terceira dimensão. A Rockstar deu início a uma nova era de experiências interativas mais absorventes e dinâmicas do que nunca. Com uma perspectiva em terceira pessoa, os jogadores assumiam o papel de Cloud Speed, ou Claudinho, do Claudinho Buceta, mas só pros íntimos. Um protagonista pragmático, deixado para morrer após a arrombada da Catalina dar um balaço na fuça do Claudinho. A partir daí, cabe a Cloud reerguer sua reputação no crime organizado em Liberty City, através de missões para figuras como o pau no cu do Salvatore Leone. Ai, carro, para de fazer barulho. O putão Joey Leone, a Asuka Jujutsu Kaisen, vulgo Makima, o Miguel, que ninguém se importa, pois a única coisa boa que ele fez foi apanhar de uma mulher bonita, poderia ser eu no lugar dele, e muitos outros personagens icônicos. Tudo uma piada. A imensidão do mapa de GTA 3 já impressionava para os padrões da época. Explorar cada canto da gigantesca cidade em veículos pegos emprestados proporcionava um elevado sentimento de descoberta e liberdade inéditos. As ruas, sempre agitadas com tráficos, pedestres e manifestações de violência urbana. E que violência urbana, hein? Alguém me explica essa mentira do caralho. Tudo isso tornava Liberty City memorável em seus detalhes caóticos. A trilha sonora impecável também contribuía diretamente para a atmosfera melancólica, descompromissada e caótica dos bairros criminosos. Músicas de rap, rock, funk e vários outros gêneros licenciados que, se eu deixar tocar por 2 segundos, esse vídeo é bloqueado em 70 países, se misturavam com perfeição com os ambientes sombrios, desde boates, bares e até ruas movimentadas. Em meio aos tiroteios, perseguições policiais que me fizeram entender o porquê de tanta gente não gostar da polícia na vida real, e muitos momentos de tensão e tesão. Pra fazer esse vídeo eu rejoguei o GTA 3, o antigo, não o thriller. E mesmo tendo sido lançado há 22 anos atrás, eu ainda acho as cinemáticas desse jogo muito boas. O que realmente definia GTA 3, no entanto, era sua estrutura de gameplay livre e não linear como nenhum outro título antes. Em vez de níveis lineares, a Rockstar desenhou uma teia intrincada de sidequests interconectadas que podiam ser encaradas em qualquer ordem, de acordo com os desejos do jogador. Essa abordagem revolucionária elevava a experimentação e a gameplay emergente a patamares inéditos. Os jogadores se sentiam verdadeiros criminosos em um universo denso, com a total liberdade de interpretarem seu próprio papel como bem entendesse. Quantos de nós não passamos horas apenas passeando sem rumo, atropelando idosas com sacolas e provocando atos hediondos? A jogabilidade orgânica e aberta de GTA 3 popularizou o conceito de progressão narrativa não mais guiada por níveis estritamente lineares, e sim por uma teia flexível de objetivos que poderiam ser solucionados de maneiras diversas e em ordem aleatória. Esse novo paradigma revolucionário de ambientes digitais ricos o suficiente para compreenderem o imprevisível caos humano acabou por consagrar GTA 3 no Olimpo do jogo. Ao amadurecer narrativas e ampliar os limites do que era tecnicamente viável no mundo virtual, estimulou futuros desenvolvedores a buscarem novas formas ainda mais profundas de expressão interativa. 20 anos depois, sua assinatura se faz presente em incontáveis obras que também apresentam cidades detalhadas e sistemas de escolhas consequências complexos. E até hoje é fácil se divertir com sua violência gratuita e diálogos maniqueístas. O legado do título é inegável em termos de inovação e popularização do gênero mundo aberto. Por mais que eu tenha babado o ovo do GTA 3 até agora, ele não era perfeito, até porque perfeito só eu. GTA 3 carecia de alguns recursos, como personalização de personagens e aprofundamento nas interações sociais. A inteligência artificial dos NPCs em
em Grand Theft Auto 3 não era tão avançada quanto em alguns outros jogos da época. E também uma coisa que pode ser tanto boa quanto ruim é que o Cloud era um protagonista silencioso, o que, embora possa ter sido uma escolha de design, pode ter dado uma certa limitação na narrativa, até porque o Cloud é uma porta. Em suma, Grand Theft Auto 3 rompeu barreiras ao levar os players para uma Liberty City vívida pela primeira vez. Proporcionou uma experiência de imersão total em um universo caótico gerado em tempo real pelas ações do jogador. Por tudo isso, assegurou seu lugar como um dos principais responsáveis por ter levado experiências virtuais a um novo patamar de expressividade e interatividade. 20 anos se passaram, mas sua influência perdura até hoje em diversos jogos modernos que buscam enriquecer cada vez mais sua capacidade de surpreender e emocionar. O gênio de GTA 3 reside na maneira pioneira como soube respeitar a inteligência do jogador. Em vez de trilhos estritos, ofereceu uma tela em branco e muitas possibilidades, confiando na nossa sagacidade para criar nossas próprias histórias. Foi esse respeito pela liberdade de expressão do player, aliado à qualidade técnica incrível, que o consagrou como um marco definitivo na indústria. É melhor na indústria ou da indústria? Fico feliz por você ter me aguentado até aqui. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Fique bem. Tchau. Terminei! Terminei! Pô.